Olá, meus irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui hoje para encerrar essa matéria de Bibliologia Antigo Testamento. Bom, não podemos encerrar essa matéria sem falar sobre os dois cativeiros, o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. Irmãos, a Bíblia vai nos contar, e já estudamos, sobre os dois cativeiros. Quando o reino é dividido, a gente vê que Israel é levado no ano 722 a.C. para o cativeiro assírio. E Judá fica. Mas a Bíblia diz que Judá ele não foi levado de uma só vez. Teve 3 invasões para poder destruir o templo. Por que vamos falar sobre isso? Porque existem 2 templos. O templo de Salomão e o templo de Zorobabel. No tempo de Zorobabel, Deus levanta um profeta com o nome de Ageu, onde ele vai perguntar se é tempo de estar em suas casas, enquanto o templo do Senhor está em ruína. Que também vai falar que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Ele está exatamente falando do templo de Salomão e esse templo que estava sendo erguido, que é o templo de Zorobabel, pós o exílio, depois que o povo volta do cativeiro babilônico, que ficaram 70 anos lá. Bom, irmãos, vamos ver aqui como foi que aconteceu essas 3 invasões e o ano que aconteceu. Primeiro, a gente vê que Israel é levado para o cativeiro 722 a.C. Ele é levado de uma só vez. Foi levado. Mas Judá, ele foi em 3 levas. A primeira invasão que veio para Judá é no ano 606 a.C. Essa primeira aqui, Nabucodonosor invade e leva o primeiro povo, o primeiro grupo. Ele leva os jovens. E nessa aí daqui, Daniel vai. A segunda é em 596 a.C. Essa aqui ele já leva outra parte, mas ainda fica uma parte lá. Só que na terceira e última invasão, Nabucodonosor invade, ele leva tudo, leva os utensílios, leva tudo da casa do Senhor, acaba com o templo, leva tudo. Nesse tempo aqui, a gente vai conhecer 3 profetas, na verdade 4 profetas, conhecido como profeta maior, é onde entram os profetas maior, que são eles, Isaías, ele estava atuando, ele estava falando no ano 740 a 681. Irmãos, eu sempre falei que a Bíblia, você não vai ver ela, entender ela em ordem crescente, é em ordem decrescente. Então aqui quando você vê que o cativeiro Israel foi levado, né, o povo Israel foi levado para o cativeiro assírio em 722, foi o primeiro cativeiro, o primeiro. Então aqui, irmãos, se a gente vê aquela linha do tempo, você vai ver que esse primeiro cativeiro aqui foi logo quando os profetas estavam ali profetizando, os homens estavam ali fazendo a obra do Senhor, mas aí vem e é levado agora Israel para esse primeiro cativeiro, deixando Judá. Judá foi 3 invasões para poder levar tudo, que a gente também já viu que foi pelo Nabucodonosor. Agora, irmãos, aqui dentro desse texto, aqui dentro desses profetas maiores, a gente vai encontrar Isaías 740 a 681 a.C., Jeremias 626 a 586 a.C., Daniel, vê que Daniel aparece aqui exatamente no tempo que foi a primeira invasão de Judá, no ano 606. Aparece Daniel, ele foi levado junto com os jovens na primeira invasão. Aqui a gente vai ver o 4º profeta, Ezequiel. Ezequiel é de 593 a 571. E depois a gente vai ver, irmãos, a lamentação de Jeremias. Lamentação de Jeremias. Então aqui é conhecido como os profetas maiores. Por quê? Importante, mais importante que os outros? Não, porque eles escreveram mais, atuaram mais e escreveram mais. Não que tenha mais valor que os outros, não.
É porque os livros dele, como eu já tinha falado em aula passada, Isaías, tem 66 capítulos só no livro de Isaías. Bom, já apresentando aqui a vocês o tempo, Judá, ele foi levado em 3 etapas, né? Primeira, segunda e terceira. Já Israel foi levado de uma só vez para ficar cativo, no ano 722 a.C. Depois de tudo isso aqui, o templo do Senhor, o templo de Salomão, fica em ruína. Por quê? Porque Nabucodonosor leva tudo, acaba com tudo. Então, quando o povo fica lá 70 anos, que termina 70 anos, entra a profecia de Daniel. Não vai dar tempo a gente ler tudo, mas eu vou estar enviando no PV de vocês tudo sobre os profetas. Aí entra a profecia de Daniel. Daniel entende que ali já se passaram 70 anos, ele ora ao Senhor, o Senhor responde a Daniel, e aí ele fala que vai levar o povo de volta para reconstruir o templo. E aqui é onde a gente vai ver que o profeta Ageu vai estar atuando, onde ele diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É exatamente ele falando sobre o templo de Salomão que foi destruído e agora o templo de Zorobabel. Já entendendo isso, vamos entender aqui um pouco do mapa. Eu fiz um pequeno mapa para a gente entender onde esses profetas aqui maiores estavam atuando. Primeiro, esse mapa aqui vai nos mostrar. O primeiro ponto que a gente vê é o Monte Hermon. Esse monte aqui, o monte do salmista, vai estar aqui em primeiro, para poder a gente dividir. Aqui era o Monte Hermon. E aqui do lado do Monte Hermon era onde o profeta Isaías estava profetizando. Ele estava aqui, ó, no ano de 740. Vê que ele está de 740 a 681. Está dentro do tempo que o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Depois a gente vê Jeremias. Jeremias ele vai aparecer aqui no ano de 626 a 586. Que também ele vai estar bem perto de Isaías. Por quê? Porque aqui Isaías começa aqui e termina aqui, 681. Aí ele começa aqui 626 a 586. Bom, aqui a gente entende que eles estão próximos, estão perto. Aqui embaixo a gente vai ver o Mar Vermelho, irmãos. Aqui é o Mar Vermelho. E aqui do lado, só para a gente entender onde era que Daniel estava. E aqui do lado do Monte Hermon está o Mar da Galileia, que é esse aqui, esse pontinho aqui, ó. Esse ladinho aqui. É o Mar da Galileia, veja só. E aqui mais embaixo um pouquinho é o Mar Morto. Essa água que é jogada do Mar da Galileia chega aqui, ó, e aqui morre. Não tem para onde ir, não tem saída mais. Então aqui é um pequeno mapa para a gente entender onde Daniel estava. Daniel é levado primeiro, ele foi o primeiro a ser levado. Quando ele vai ficar aqui. Veja só, que eu fiz outra marcação. Rio Efrate, que é esse rio aqui. Esse rio aqui, esse aqui é Mesopotâmia, que é conhecido entre rios, a Mesopotâmia. E aqui é o rio Tigre, no cantinho aqui é o rio Tigre. E aqui no meio é a Babilônia. Então Daniel, quando ele sai daqui, ele vem para ficar aqui na Babilônia. Mas Daniel não fica no rio, não fica em um lugar separado, ele vai ficar no palácio. Daniel ele vai estar aqui no palácio. E mais embaixo aqui um pouquinho do palácio de onde Daniel está. Sabe quem está, irmãos? Daniel está aqui no palácio e aqui no rio Quebar está Ezequiel. Ezequiel profetizou nesse tempo aqui em 593 a 571 a.C. Depois que a gente já conhece isso aqui, irmãos, conhecendo isso aqui, a gente vai entender cada tempo que esse profeta profetizava. Primeiro, a gente vê que Daniel, ele está aqui no palácio, né? Está junto com o rei, está aqui, mas ele não se mistura. E ao mesmo tempo, Ezequiel está aqui junto ao rio Quebar, e lá Deus dá visão a ele. E aqui do outro lado a gente vai ver Jeremias, porque Jeremias, ele não foi levado nessa leva aqui não, irmãos. Ele não veio para cá junto com Ezequiel e Daniel, não.
ele continuou pregando aqui. Agora, uma coisa que é interessante é que Isaías, Daniel e Ezequiel são profetas contemporâneos. O que é isso? Eles atuavam, eles profetizavam no mesmo tempo. Percebe que aqui a distância é pouco, de ano de um para o outro. Então é chamado profetas contemporâneos. Profetas que profetizavam na mesma época, no mesmo tempo. Depois que o povo fica aqui, né, o povo fica cativo 70 anos. A Bíblia vai dizer que eles estão cativos, primeiro pela desobediência, e segundo porque ele estava na terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz que era para eles deixarem, depois de 7 anos, o ano, precisava deixar um ano para o Senhor, e o povo não deixava. E ficaram morando na terra que Deus preparou para o povo por 490 anos. Então, 490 anos, a cada 7 anos, eles teriam que deixar a terra descansar. E eles não fizeram isso. Então, se você dividir 490, você vai entender por que eles ficaram 70 anos no cativeiro. Primeiro, pela desobediência. E segundo, porque eles não estavam dando ouvido, atenção ao que o Senhor tinha falado. Que eles trabalhariam 7 anos e nos 6 anos e no 7º ano a terra teria que descansar. Eles nunca deixaram a terra descansar por 490 anos. É muito tempo, irmãos. Então, quando terminou isso aqui, eu acho lindo porque Daniel, ele é levado jovem ainda para lá. Quando ele chega lá, passa-se 70 anos. Daniel, ele agora está mais ou menos com uns 86, 87 anos, mais ou menos. E agora ele vai orar ao Senhor, porque ele entende que é o fim do cativeiro. Ele vai lembrar e entende que é o fim do cativeiro. E aí é quando Deus diz: Daniel, desde o dia que você orou, eu ouvi a sua oração e respondi. Veja, então Daniel aqui, ele está vendo a profecia de Isaías. Quando Isaías 46, se não me engano, 43, eu vou enviar para vocês. Isaías vai falar sobre o rei Ciro. E aí Daniel, quando vê o rei Ciro, ele lembra e começa a ler Isaías para o rei Ciro. É lindo, irmãos. E aí o rei Ciro é quem vai ajudar, mandando recurso para edificar, para ajudar nesse templo aqui. Ele começa a ajudar, manda recurso, manda o povo para ir levantar, reerguer o templo do Senhor. Então é nesse texto aqui, nesse contexto, nesse momento em que os profetas estão atuando. Jeremias, ele fica lá com um pouco do povo que ficou, mas fica profetizando, fazendo a obra do Senhor. Jeremias fica lá. Ezequiel vai juntar o rio Quebar, Deus dá visão a ele. E Daniel está no palácio. Está no palácio e fazendo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui eu coloquei esse mapazinho para vocês entenderem mais ou menos o tempo que os profetas atuavam. Aqui você entender que primeiro era o Monte Hermon, depois o Mar da Galileia e aqui no último o Mar Morto. Aqui toda a água morria aqui, não tinha mais para onde ir. É chamado Mar Morto. E desse lado aqui ficava o Mar Vermelho. Louvado seja Deus por isso. Olha, Jeremias ficou aqui pertinho do Mar Vermelho. Isaías, ele vai aparecer aqui, pertinho, do lado do Monte Hermon. E aqui do outro lado, por isso que a Bíblia vai dizer que Daniel estava do outro lado, porque do outro lado vem a Babilônia, Rio Tigre, Mesopotâmia, Rio Eufrates, aí Rio Quebar, que é onde Ezequiel está. Isso aqui é muito glorioso. Mas encerro aqui essa matéria de Bibliologia, Antigo Testamento. Vou enviar o material. É bem verdade que muito disso aqui não vai estar no nosso material didático, mas eu estou enviando como material extra para você conhecer melhor esse tempo aqui. Mas a nossa prova vai estar com todas as perguntas e respostas já no nosso material para você estudar e responder a sua prova. E vem aí Bibliologia, Novo Testamento, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe.